paz do Senhor Jesus para você. Deus abençoe. Uma boa noite. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, parece que eu estou finalizando, né? Impetrando a bênção apostólica. Boa noite para você, que Deus abençoe, obrigado pela sua sintonia. Quem está falando é o pastor Nelson Silva. É isso mesmo, e eu gostaria de parabenizar você que já está chegando aí na nossa live. Obrigado pelo carinho. Hoje é uma noite extremamente especial, uma noite também com uma ideia voltada para a perspectiva de missões, porque missões, já diziam os pregadores e dizem, é obra urgente. E esta noite, feliz neste santo lugar, nós marcamos esse belíssimo encontro com você. Obrigado sempre pela sua companhia. Eu já gostaria que você que está chegando aí, você compartilhasse o nosso vídeo, você estivesse compartilhando a nossa live, porque hoje está conosco meu amigo, posso chamá-lo de amigo, porque sempre já está experimentando, já está consolidando cada dia mais e mais, Pastor Geraldo de Paula. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, pastor Nelson. A paz do Senhor dos irmãos e irmãs que estão chegando aí, tanto da Igreja Presbiteriana Renovada de Prudenciana, como também lá de Nova Alexandria. Um grande abraço para todos vocês aí, os demais irmãos de outras igrejas que estão entrando, estão chegando. Também um grande abraço para vocês, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Muito bem, meus irmãos, como o nosso confrade aqui, o pastor Geraldo falou, é verdade. Igreja Presbiteriana Renovada de Nova Alexandria, que Deus abençoe, é uma participação imensa a igreja nas nossas vidas e também a Igreja Presbiteriana Renovada do Complexo Prudenciano. Lembrando que aqui na cidade de Assis, São Paulo, estamos felizes porque o bondoso Deus, como disse o apóstolo Paulo, sempre tem nos conduzido em triunfo para a glória do seu santo nome. Agradeço a Deus pela equipe que o Senhor tem colocado na nossa vida, pastor Geraldo. Não é brinquedo não. Olha, estrutura, troféu de likes, viu? Meu amigo Tiago Francischini na sonoplastia, dando essa força na iluminação. Meu filhão, o Rafael Isaac, que está aqui. A Carol Naziazeno também aqui dentro do sistema aí, já conferindo os comentários. Obrigado por você já estar mandando um alô, tá mandando a paz do Senhor. Olha que benção, já estou conferindo. Você já compartilhou? Ainda não? Vamos compartilhar? Vamos lá? 1, 2, 3, chegou a tua vez. Compartilha a live e aqui você vai ser feliz outra vez, com certeza. Estamos contentes, porque o Senhor sempre tem nos abençoado e estendido a sua grande misericórdia. A última vez, quando o pastor Florencio nós batemos o papo, ele falou assim: a misericórdia do Senhor é sobre nossas vidas, e a pura verdade. Então, tamo junto. Compartilhe a nossa live em nome de Jesus. Amém. Ai, que benção, o pessoal já tá... Pastor... Muito bem, obrigado pelo carinho. Está conosco aqui esta noite minha esposa Josi. Beijo no seu coração, Josi. Está aí já dando palminhas. O áudio está chegando bem. Vocês estão conseguindo visualizar direito esse aspecto de luz, deixando o meu lado um pouquinho mais meio sombrio, um aspecto de Hollywood, viu, pastor? Coisa de crente, pastor. Coisa simples, mais de crente, né? Não, é profissional. Muito bem, olha aí, obrigado, pastor, pelo carinho. Eu quero agradecer a vida mais uma vez aqui, olha só, Andréia Ramos, Deus abençoe, irmã Andréia. Cadê o meu amigo Itamar? Homem de Deus, beijo no coração dessa família. Pensa num povo hospitaleiro, abençoado, é o nosso amigo Itamar, a nossa amiga Andréia. É uma bênção. Eu quero aproveitar e mandar um beijo especial, além para minha esposa, lógico, até aqui é uma emoção grande, extremamente, para Josi, para o Nicolas e para Raquel, a princesa da casa, né, Rafa? É a princesa da casa. Então tá bom, olha só, meu amigo Ademir, beijão no seu coração, homem de Deus. Obrigado pela sua companhia, pelo seu apoio. Você sabe que o seu apoio é importante para nós aqui na nossa igreja, tá? Você é uma bênção também. Irmã Brandina, seja bem-vinda, mulher de Deus. A irmã Maria Constantino. A Fabi, oi Fabi, paz do Senhor, boa noite.
E com certeza nosso amigo missionário Júnior Isaías. Eita glória, povo chique de Deus. Já nós vamos falar dele um pouquinho, pastor. Deixa ele aí. Fica aí, Júnior. Compartilha a live aí, missionário. Fazendo um nobre favor. Irmã Rose e Anastácio, obrigado. São as pessoas, pastor, ali na IPR Complexo Prudenciana, que ajuda, que é a base da nossa igreja. O povo de Deus. Irmã Rose, irmã Brandina, irmã Maria Constantino, Modemiro, Rafael, meu amigo José Paulo Manzoni, obrigado, homem de Deus, a irmã Virgínia, José Paulo também aqui dizendo boa noite e abençoada noite, você, pastor Nelson e família, um forte abraço, obrigado. Azaf é o Emanuel, homem de Deus, seja bem-vindo, meu querido. A irmã Sandra Moura, oi, Roberta Lília, paz do Senhor, pastores, Nelson e amados irmãos em Cristo. Márcia Helena, seja bem-vindo. A Josi está dizendo que o som está ótimo, o fundo musical um pouco alto, mas já está regulando. Obrigado. Ademir está dizendo que está perfeito, glória a Deus, pronto. Olha aí, ó, já agora empatou. Então tá, o que é bom agora se tornou excelente, porque tem coisa que só Deus e a Presbiteriana Renovada faz por você. Libertar os cativos. Pastor 10, viu? O caminho, anunciar tua salvação. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o pai de multidões, tocarei. Muito bom, quero mandar um abraço especial também pro pastor Antônio da cidade de Presidente Prudente. Beijão no seu coração, meu mano. Esse é o meu irmão, viu, pastor? Opa! Ele também frequenta a IPR lá de Presidente Prudente, que é com o pastor Elton Nogueira. Grande pastor Elton, é verdade. Deus, pastor Antônio, a Adriana, Deus abençoe, beijo no coração, meu irmão. Também aqui o meu amigo Demir, forte abraço para você. A Roberta dizendo a paz do Senhor, pastores amados. Amém, Deus abençoe. Live da Igreja Presbiteriana Renovado Complexo Prudenciana. Meu amigo Rafael Oliveira, a paz do Senhor. Pastor Nelson, pastor Geraldo e todos os irmãos, tamo junto. Ó, aquele soquinho aí, Rafa, tamo junto. Gente, mais uma vez eu agradeço ao Senhor que hoje está conosco o meu amigo pastor Geraldo de Paula. Pastor Geraldo de Paula, a sua história é maravilhosa, né? O pastor é internacional, não sei se vocês dizem. Pastor é mesmo, vamos falar um pouquinho. O pastor já morou nos Estados Unidos, né, Mael? Isso, pastor. Nós moramos fora 10 anos, né, nos Estados Unidos, voltamos em 2008. E nós voltamos para cá diante de uma ordem de Deus. Ele disse que o Brasil para nós seria o nosso campo missionário. E diante disso, viemos para o nosso estado, que é o estado do Paraná, e a partir dali fizemos uma aliança com a Presbiteriana Renovada, Sim. que é uma igreja que a gente ama realmente de paixão. E diante disso, estamos juntos nessa caminhada, saindo do Paraná e depois fomos para o sertão nordestino. Né? Então, se eu disser aqui, Derek Snow, God like Jesus, né? O pastor já é consciente, se eu dizer assim, I love you, my friend, né? My friend, eu te amo, meu amigo, lógico que nós estamos falando desse amor fraternal, desse amor ágape, do amor divino. Mas eu viro e mexe aqui nos corredores da base da MISPA, a gente... ouve o pastor Geraldo, a pastora Lúcia, sua esposa, né? Isso. Pastora Lúcia, e o pastor Ronaldo falando inglês aqui, gente. Olha, nós estamos bem servidos, né? Para a glória de Deus. Pastor Geraldo, o senhor falou assim que o senhor veio para aqui, para o Brasil, retornou para o Brasil, porque o senhor teve uma conexão, uma ideia, pelo que eu compreendi assim, para um chamado missionário e principalmente para cuidar. É essa a sua função atual hoje na base da MISPA? Exatamente, pastor Nelson. Nós, desde o nosso chamado missionário, eu diria assim, no decorrer, na caminhada, a gente foi percebendo Deus colocando vidas, obreiros, missionários, missionárias, pastores, evangelistas no nosso caminho. Sim. E a gente foi ajudando, foi servindo, foi cuidando desse grupo de pessoas que, às vezes, de um modo geral,
nós achamos que eles são super-homens, que eles são mulheres maravilhas. Pastor, missionário é gente como a gente. Olha só. E com isso, eles também precisam do mesmo cuidado, como uma ovelha do Senhor, que quando Deus coloca um grupo de ovelhas para um pastor como o Senhor cuida das duas presbiterianas renovadas, tanto daqui de Assis como também lá de Nova Alexandria, o missionário também necessita desse cuidado. Né? E a gente veio percebendo isso na caminhada. Inclusive, até nos últimos 15, 20 anos, há uma preocupação muito grande, começou a surgir essa preocupação muito grande em relação ao cuidado do missionário, tanto por agências missionárias, como também as igrejas locais, mas e a própria MISPA também sentiu essa necessidade. Então, ela, através da vida do pastor Florencio, ela vem se preocupando nessa área, porque o nosso missionário chega um momento na caminhada que ele também tem suas lutas, tem seus desafios, tem suas frustrações, e com isso necessita também de um ombro para caminhar junto com ele. Então aqui, na verdade, pastor, é uma caminhada ombro a ombro. Ombro a ombro. Esses dias atrás alguém chegou para mim e falou assim, você é o mentor dos missionários? Eu falei, não sou mentor, não. Nós estamos aqui, pastor, na verdade, para lavar os pés deles. Oh, que bacana. Eles também precisam desse cuidado, a gente também precisa estar servindo eles. Então, por isso que no decorrer da nossa caminhada nos campos missionários, trabalhando com a igreja local, então a gente conseguiu ver os dois lados, vamos dizer assim, os dois lados da moeda, né? Sendo um pastor de igreja local, mas também sendo um missionário num campo, desbravando, crescendo com o povo na qual a gente estava ali servindo ao Senhor, e hoje a gente entende esse lado do missionário. As necessidades, os desafios que ele também se depara. Né? Gente, o pastor Geraldo, ele falou umas 2, 3 vezes, se não me falha a memória, eu também andei falando a palavra MISPA aqui. Muito bem. MISPA, antes de eu falar um pouquinho, o pastor vai detalhar aí algumas ideias dessa agência missionária, eu quero agradecer a Deus pelas nossas autoridades eclesiásticas, pastor. Amém. Amém. O pastor Adivanir, que é o presidente da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Que Deus abençoe grandemente a vida do pastor, nosso pastor, né? Verdade. O nosso querido pastor Edmar, que é o presidente do presbitério de Assis, né? Que Deus abençoe grandemente os nossos colegas que estão no presbitério de Assis também. O pastor Florencio, que é o presidente da MISPA, né? Missão Priscila e Áquila, né? Que é esse homem que Deus tem levantado já mais de 11 anos aí, aliás, na infantaria, trabalhando aqui na base, mas ele está muitos anos, né? Ele falou para nós, mais de 30 anos trabalhando de ministério e trabalhando com missões. Eu fui visitar a biblioteca dele, pastor, a porcentagem de 100% dos livros do pastor Florencio, vamos dizer assim, estatisticamente, tá? Eu vou chutar aqui, estatisticamente, deu mais ou menos 60% é sobre missões. Uau, olha que coisa linda. As outras é histórico, é teologia, sistemática, um monte de outras questões que ele estuda, mas 60%, estou aqui estatisticamente, talvez até mais, né? É sobre missões. Então, um abraço para o pastor Florencio, que é o presidente da MISPA, e o meu querido pastor Josué da Silva, que é o pastor aqui da IPR Central da cidade de Assis, São Paulo, que também é um dos responsáveis que nós a temos como presidente das congregações aqui da IPR Central, sendo elas a Presbiteriana Renovada do Complexo Prudenciana e também a Presbiteriana Renovada de Nova Alexandria. Amém. Bom, MISPA, pastor, essa bandeira aqui eu acredito que tem muito peso, né? Muito peso, não porque é o tecido, mas a história que ela carrega, né? A desenvoltura, o engajamento, não só o envolvimento, mas o comprometimento que ela representa nos missionários. O que é a MISPA para o pastor Geraldo? O que é a MISPA para o pastor Geraldo? A MISPA, para mim, é um instrumento vivo de Deus. É uma grande ferramenta que Deus tem aqui na terra, justamente para difundir, propagar o Evangelho de Jesus Cristo. E a MISPA não é somente uma instituição, ela é um organismo vivo. Se alguém pergunta para a gente o que representa a MISPA para o corpo de Cristo, ela é parte do corpo de Cristo. E a representação da MISPA está na vida dos missionários e missionárias que estão espalhados tanto dentro do Brasil como também em mais de 25 países.
Pastor Nelson, nós temos mais de 90 missionários. Aliás, eu digo o seguinte, não são 90 missionários, são mais de 90 famílias missionárias. Olha isso. Famílias essas que Deus chamou, separou, preparou, capacitou, treinou e enviou. E atualmente é o mesmo Deus que também cuida, né, deles. Então a MISPA é realmente um organismo vivo. Temos ela como lado institucional, né? Porém, nós não podemos deixar de lado que ela é um organismo vivo. E o que pulsa é justamente a vida dos missionários nos campos, que vão enfrentar os desafios, que vão enfrentar as circunstâncias, que vão como a promessa de Cristo para as nossas vidas, né? Para a igreja. Eu edificaria a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. O papel do missionário, da missionária, é justamente isso. Sim. As portas do inferno não estão prevalecendo e nunca vão prevalecer, porque é promessa de Cristo, que Ele é o que sustenta a gente. Né? Graças a Deus. Então você que está nos assistindo, obrigado pela sua companhia. Um beijão no seu coração. Obrigado mesmo, meu irmão José Cláudio Manzoni, a irmã Delfina Bassi, a Josi dando glória a Deus, o Ademir dizendo a paz do Senhor. Hoje só não parei para bater um papo porque eu estava com pressa. Deus abençoe grandemente. Obrigado, homem de Deus. A irmã Brandina, que Deus abençoe essa galera que está conosco aí, acompanhando, compartilhando a nossa live. Que o Senhor Deus ilumine. E você também é uma missionária, é um missionário de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou. De uma forma especial, colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção. Muito bom, gente. Obrigado pela sua companhia. Um beijo no seu coração. Minha família, que Deus abençoe minha sogra, minha esposa, minha filha, meus filhos, que é uma bênção. Todos engajados desde quando nasceram, viu, pastor? Glória sempre a na Deus. obra do Senhor. Amém. A Josi é uma mulher de Deus. E sempre o Senhor tem colocado pessoas na minha vida que cumprem historicamente o reino de Deus, né? Aqui está esse casal abençoado, o Thiago aqui trabalhando aqui, a Carol, tá o meu filhão aqui também envolvido. A equipe hoje diminuiu porque nós estamos em um outro cenário, em um outro ambiente, mas tudo para a glória de Deus. Um beijo especial e um alô para você. Compartilhe a nossa live. Pastor, tem alguém aí na sua rede aí que o senhor quer mandar um alô? Pode mandar. Eu gostaria sim, pastor Nelson, gostaria de mandar um abraço grande para o irmão Gonzaga, a irmã Wanda lá do sítio. Ah, pai, deu branco é lá de Socorro. Socorro, é. Deu branco no nome do sítio, meu Deus do céu. O irmão Márcio, a irmã Rosária também que estão nos acompanhando. O irmão Helder também está nos acompanhando. Um grande abraço para vocês, saudades de todos aí, viu? E que bom que vocês estão aqui com a gente. Muito bem, gente. Olha só, pastor Geraldo, o senhor falou aí, classificou muito bem uma pontuação de missionários que a MISPA tem influência diretamente, mais de 90 missionários, mas como a última conversa com o pastor Florencio, o presidente da MISPA, ele disse que cada missionário tem sua família. Então, fazendo uma contagem básica, lógico, dentro de uma perspectiva de estatística, ele pontua mais ou menos 200 pessoas que a MISPA está envolvida. Pode ser até mais ou menos, mas é uma classificação pouca, sabe? Um percentual pouco. Pastor, o que é uma vida do missionário? Me diz para mim uma família missionária e o lugar, por exemplo. Eu vou fazer a ponte agora que o pastor está aqui, que ele já serviu a Deus em muitas ocasiões, em muitos campos, né, trabalho, e também no sertão nordestino. Né? Eu quero que o senhor vai falar um pouco para mim o que é o sertão nordestino, como é que é a família missionária nos lugares, às vezes difíceis. O senhor vai ficar à vontade, mas tem aquela canção lá, típica, olha só, essa canção é
típica, e eu quero que deixe ela agora aí de fundo. Os irmãos da minha live já conhecem, né? Ó. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Do menino que brinca de baleadeira, da mulher... Muito bom, tá aí você que tá aí do outro lado, tá aí essa canção que tem marcado a minha live, né? Eu sempre gosto porque eu tenho uma veia bem nordestina, maravilhosa. Obrigado, pastor, fica à vontade, quiser comentar, responder, fica à vontade. Pastor Nelson, eu vou dividir a tua pergunta em duas partes. A primeira parte, o que é o sertão para mim? Sertão faz parte da minha história de vida. Sertão para mim, para minha esposa, a pastora Lúcia, para nós foi uma escola de vida. O tempo que nós ficamos lá foi um momento que Deus ensinou. Nós experimentamos muitas coisas que até então nós nunca havíamos experimentado. Olha isso. Nós conhecemos pessoas queridas que nos abraçaram, que nos receberam, que cuidaram da gente no sertão. Olha só. Pastor, é demais o sertão nordestino. Só lembrando uma coisa, o sertão nordestino é um outro Brasil. É um país dentro do nosso Brasil. E é bom lembrar que o sertão nordestino, ele tem vários sertões lá dentro, mas com características próprias, né? Então, quando você vai para o interior do Ceará, você vai ver uma característica própria ali do pessoal de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha. Como eles dizem, a terra do Padim Cício, mas já está deixando de ser a terra do Padim Cício. Já é a terra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Quando você vai para o interior de Pernambuco, o Alto Sertão do Pernambuco, onde nós também fixamos ali e realizamos um trabalho para a glória do Senhor, já é uma outra cultura diferente. Então, por onde você vai passando, interior do estado do Rio Grande do Norte, Paraíba, você vai para o estado da Bahia, que é um estado enorme, você vai ver contextos diferentes, você vai para o Maranhão, Piauí, pastor, você fica deslumbrado. A riqueza da cultura nordestina, do sertanejo, e a riqueza também da gente aprender e conhecer mais desse povo, né? No sertão nordestino, como nós aprendemos, a gente viu características interessantes. Quando a gente morou um tempo em Juazeiro do Norte, o sotaque do cearense, do interior, é diferente do sotaque do pernambucano do interior, do sertão. Lá no Juazeiro do Norte, a letra E é muito puxada. Então, elefante, é de van, é de gá. É mesmo. E quando você vai para Pernambuco, você sente essa acentuação da letra E, mas não é tão puxado como é puxado no sertão do Ceará. E aí você vai vendo a diferença. Porque para nós que somos daqui do Sul, Sudeste, nordestino, o sotaque é tudo igual. Não é, pastor. Não é. Quem é do litoral, o sotaque é diferente. Como também a gente vai ver algumas características interessantes. A comida. Você vai comer uma comida chamada mokunzá. Mokunzá. O mokunzá é a nossa canjica aqui da nossa olha região. Aí, gente. Que bacana. Só que o mokunzá que come lá no Ceará é doce. O que come no Pernambuco, no interior, é salgado. O que come no Recife, que é a capital de Pernambuco, é doce. Então você vai ver todo esse contraste doido. Você vai ver pequi, tem pequi no Nordeste, como tem em Goiás, né? A terra do pequi, o goiano é apaixonado por pequi, da mesma forma que o mineiro é apaixonado pelo pão de queijo. Olha isso. Mas você não encontra pequi em Pernambuco, mas encontra no Ceará, você encontra no Piauí. Então você vai ver contextos diferentes, porque realmente é essa riqueza. E eu não posso dizer ao contrário, é parte da nossa história, né? A segunda pergunta que você nos fez é a família missionária vivendo no sertão nordestino. Sim. Pastor, eu me lembro quando nós tomamos a posição no sentido de obedecer o que Deus estava dando a ordem para nós de irmos para o sertão nordestino. Eu me lembro que eu tive um colega que ele chegou para mim e falou assim: você é um homem muito corajoso de ir para uma região tão carente, uma região de tantas dificuldades. Aí eu disse para ele: não sou corajoso, eu sou medroso. Só que tem um detalhe, eu obedeço a Deus naquilo que Ele manda eu fazer. Então, pastor, querendo ou não, qualquer missionário que vai para um campo, seja no sertão, seja em outra parte do Brasil, até fora do nosso Brasil, eu quero lembrar uma coisa: a gente tem medo também. Olha só. A gente tem incertezas e inseguranças, porém tem uma coisa que nos sustenta. É o chamado que Deus nos fez. Pastor, eu me emocionei agora, porque eu fico pensando às vezes, quando o missionário, o pastor que está no campo, ele ministrou no culto, ele elaborou o projeto, ele ficou engajado até tarde da noite no projeto.
ele chega em casa, como é que ele se sente? Porque eu tenho uma experiência aqui na nossa congregação, mas a maioria das coisas para nós é um pouco mais fácil. Mas para quem está vivendo no enfrentamento lá, impasse, embate, como é que ele vai tirar o terno dele, ou aquela indumentária, quando ele coloca ali no cabide ou na cama, como é que eu fico me imaginando, como é que ele fica se vendo, se falando consigo mesmo, ou solilóquio, como é que ele diz para mim? Eu acho que eu não estou conseguindo expressar, porque me emociona isso, pastor. Estou entendendo. Pastor, eu vou resumir essa tua pergunta da seguinte maneira. Eu tive uma experiência no campo missionário em 2009, no interior de Alagoas, é teu estado. Isso. Teu estado. E aí eu conhecia já 2 missionários de lá, o pastor Flávio e o pastor Ramon. E nós saímos de manhã e a gente visitava os povoados, os sítios. E ele tinha uma Kombi velha, meu Deus do céu. Quantas vezes tinha que empurrar aquela Kombi. Aquele povo doido, ele carregava, já colocava uma carretinha atrás, carregava 60, 70 pessoas entre Kombi e carretinha, e a gente estava junto. Mas uma coisa que marcou minha vida, que vai de encontro à tua resposta, é que a gente saía de manhã, a gente saía limpinho, cheirosinho. Mas quando a gente voltava à tarde da noite, 9, 10, às vezes até 11 horas da noite, pastor, quando nós entrávamos na casa desses missionários, nosso retorno que a gente ia descansar, ia dormir, passavam 5 minutos, eu sentia um cheiro diferente. Não era aquele cheiro de manhã, que quando nós saímos com um perfume, com um desodorante, coisa nesse sentido. Mas também não era um cheiro, porque venceu o desodorante. Pastor, é uma coisa que marcou a minha vida, era cheiro de ovelha. Olha isso. Então, quando o missionário volta para casa, ele entra dentro da casa dele, por mais cansado que ele esteja. Quando ele vai tirando a roupa dele para tomar um banho, quem sabe até de canequinha. Mas ele olha, cheiro de ovelha. O pastor tem que ter cheiro da sua ovelha. Uau! Então isso é muito importante, isso marcou muito a minha vida e serviu para o meu crescimento ministerial, tanto numa igreja local, mas principalmente, pastor, num campo missionário. Né? Pastor, eu vou fazer uma pergunta para ti, que eu acredito que é a célebre pergunta desse bate-papo. Sexta-feira com propósito, IPR Complexo Prudenciana, beijo no seu coração, IPR Nova Alexandria. Oi, bati no microfone aqui. No coração também. Deus abençoe sua participação. Você que está aí compartilhando, mandando aqui. Olha quem está conosco, o pastor Florencio, presidente da MISPA, Missão Priscila e Áquila. Obrigado, pastor, pela sua companhia nesta noite. O Júnior, missionário Júnior Isaías, já o senhor vai abordar o nome dele aí, que eu gostaria. Meu amigo José Cláudio Manzoni aqui conosco. Deus abençoe, dando a paz do Senhor. A irmã Virgínia, obrigado pela participação. A José agradecendo a equipe também. Ademir, o Ademir é o sorriso da minha risada também, viu, pastor? É um homem de Deus, gente da gente. Pastor, o senhor falou aí agora sobre a questão dos lugares e a diferença. Não vou fazer a pergunta, só vou fazer uma elaboração aqui, que eu acho de suma importância. Então, quando a gente fala de missões, o missionário que vai para um campo, ele tem que ter essa perspectiva da cultura e tudo mais. É por isso que a MISPA, eu quero já aqui chamar a atenção, lógico, para a MISPA, Missão Priscila e Áquila, ela tem a EMPA, né? Isso. A EMPA é a Escola de Missões Priscila e Áquila, que prepara, que tem o CCM, que é o curso de capacitação missionária, que prepara o obreiro, a obreira, o missionário, a missionária, para entrar, exercer a função de servo de Deus nas mais culturas possíveis, né? Verdade. Então ela prepara. Então fica essa dica, você que sente aí, pulsante. Eu gostei dessa expressão que você falou, que a MISPA é um organismo vivo. Eu amo essa expressão. Ela está em movimento, ela está viva, está pulsando. O pulso ainda pulsa. Então você que sente isso na alma, essa chama de querer falar de Jesus, você, meu irmão, liga aqui na MISPA, vem aqui, faz uma visita, pergunta como é que é os cursos, se prepare, porque Deus tem uma obra para você. E você que é da nossa IPR Complexo Prudenciana, IPR Nova Alexandria, meu amigo que está no Facebook, deixa eu dizer algo para você, homem de Deus, mulher de Deus, você é missionário também. Eu sei que se eu chamar você aqui e sentar nessa poltrona para trocar uma ideia comigo, eu tenho certeza que você tem uma história incrível, né, pastor? Com certeza. Uma história bonita. Com certeza. Então fica a dica, em nome de Jesus. Jesus Cristo deseja encher sua vida de felicidade.
Pois Jesus morreu também pelo Nordeste, pelo sertão, pelo agreste, pelo sanfoneiro, pelo homem sem escola, homem sem vitória, pelo violeiro. Vem Jesus, liberta o coração do nordestino, do homem e do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Vem Jesus. Muito bom, minha gente. Então, estamos aí ao vivo, né? Lógico, live é ao vivo, né? Não sei porque o pessoal fala, live é ao vivo. E não é life, não. Life é vida, tá? É live, ao vivo. Estamos ao vivo. Beijo no seu coração, gente, por estar conosco. Pastor, tem gente aí que o senhor quer mandar um abraço? Tem gente que eu conheço aqui que pastor, é gente boa demais. O irmão Mateus lá de Socorro também está aqui com a gente. Olha que a irmã bacana. Graciene, mulher de Deus, a irmã Graciene. A missionária Camilinha lá de Poço Comprido também está chegada aqui com a gente. Também. A Anne deve estar junto, com certeza, né? Mandar um grande abraço para esse povo abençoado aí, viu? Deus abençoe. Pastor, a MISPA, aproveita, tem que falar, porque o presidente está ao vivo ali com a gente, né? A MISPA tem um projeto que é chamado PAS. Projeto Ação no Sertão. Isso. Projeto maravilhoso, tive o privilégio de fazer uma viagem missionária com o pastor Florencio, suporte do missionário no campo. Ele foi fazer uma visita missionária, a gente esteve com ele, passamos ali para o Juazeiro, Serra Talhada, ali em Pernambuco, Santa Filomena, Socorro, Poço Comprido, não sei se Poço Comprido, não lembro, eu acho que não, Poço Comprido não, mas passamos nos sítios lá, enfim, foi uma viagem incrível que nunca mais vou esquecer na minha vida, foi uma experiência ímpar. Pastor, antes de eu fazer a pergunta, diz pra mim, o que isso aqui representa? Ó, chapéu do vaqueiro lá no sertão. O senhor sabe quem me deu esse chapéu? Pastor, eu conheço a pessoa falar, que deu o chapéu amanhã nós não trabalhamos, mas segunda-feira eu sirvo um chá pro senhor, se o pastor Esdras trazer, lógico. Diz pra mim, pastor, quem foi que abençoou e pra minha vida esse chapéu, que eu amo esse chapéu, as crianças lá em casa sabem, e diz pra mim o que isso representa. Pode ser no todo, o que o senhor imaginar, diz pra mim. Pastor, quiser pegar pra... pode pegar para matar a saudade? Oh, meu Deus! E não é de couro de bode não, tá? Olha. No coração de vocês. E é cheiro de couro de boi esse negócio aqui. Pastor, aperta o coração da gente. A gente tem saudade daquele povo lá. Meu Deus do céu. Eu sei que diante dos desafios que Deus vai colocando na nossa caminhada, e a gente vai dizendo sim, graças a Deus que a gente vai dizendo sim, porque o coração do missionário, aquele que sonha com missões, aquele que quer viver missões, pastor, o melhor lugar que existe para nós é o centro da vontade de Deus. Não tem melhor lugar. Quando as pessoas me perguntavam, quando nós estávamos no sertão, alguém chegava para mim e falou assim, se você é feliz no sertão? Eu falei, rapaz, aquele esgoto na frente da minha casa correndo, o jumento comendo lixo lá na frente de casa, oh meu Deus do céu, né? E como o pastor Samuel brinca, ele falou, lugar para ter criança e jumento não tem igual. Olha né? só. E tem muita criança, muito jumento, mas trazendo o teu questionamento, pastor, dá muita saudade, a gente sente falta desse povo, cada um deles. E é interessante que até nos nossos momentos de oração, o Espírito Santo vai trazendo cada um deles na nossa mente e a gente continua intercedendo por eles. Porque a gente viu gente sendo transformado, não transformar no sentido de prosperidade, ou coisa, porque a prosperidade na vida do crente isso é bênção do Senhor e é consequência da nossa caminhada com Deus. Não estou falando de você ter muito dinheiro ou pouco, não é isso. Não estou falando em questões financeiras, nem de material, porque eu acho que a vida com Deus é muito mais do que isso. Mas vidas que sendo transformadas, né? Antes, como o próprio apóstolo Paulo dizia, antes para aquele que nasceu de novo, aquele que mentia hoje não mente mais, aquele que enganava hoje não engana mais. A gente viu isso no dia a dia, as pessoas sendo transformadas, o velho homem, a velha mulher ficando para trás e ele se tornando nova criatura. Então, foi algo marcante na nossa vida e quando a gente vê algo ligado ao sertão, dá saudade do cuscuz, dá saudade
Do suco, pastor, tem um suco de acerola do irmão Gonzaga, lá do sítio Sirigado, da irmã Wanda. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Ô, povo, para comer um coentro, pastor. É mesmo? Oh, meu pai do céu. É coentro no macarrão, coentro no feijão, coentro no arroz, coentro na salada, coentro na carne, coentro até na mamadeira da criança, pastor. Irmã Brandina, coentro é maravilhoso, irmã Brandina. Hoje eu tive o privilégio de almoçar com o pastor e eu falei pra ele se ele não queria coentro. Tinha coentro hoje na mesa não aqui. desce. Ai, Jesus. Pastor, me diz aqui, já que você vai trazer uma reflexão pra gente. O que mais te marcou na tua tarefa, no teu exercício, no teu servir, no sertão? O que mais te marcou lá? Pastor, se a gente pudesse sentar para contar as histórias, pastor, eu vi coisas sobrenaturais da parte de Deus. Eu vi gente sendo curada instantaneamente do câncer. Olha isso. Eu vi gente sendo curada instantaneamente de uma depressão. Eu vi gente sendo liberto dos demônios. Eu vi gente também sendo curado, o corpo físico, dentro de um processo de cura que Deus realizou. Eu vi vidas sendo transformadas, né, como eu acabei de falar para você. Agora, de tantos acontecimentos, de tantas experiências que o Senhor nos proporcionou, teve uma que marcou profundamente a minha vida. Foi em 2016, em julho de 2016, o pastor Florencio estava lá com a gente. Serra Talhada, aniversário da Presbiteriana Renovada de Serra Talhada, lá do pastor Samuel, da pastora Rafaela. Nós estávamos no aniversário deles. E eu me lembro que quando terminou o culto, o pastor Samuel ele falou assim: você que gostaria de receber uma oração no final do culto, vem aqui à frente. Vai estar aqui os pastores, estava eu, o pastor Florencio, estava a pastora Lúcia. Tinha, acho que mais um pastor junto conosco, acho que o pastor Jodemir. E aí ficamos ali na frente do altar e as pessoas foram formando filas, né? Eu me lembro, pastor, que na minha fila não veio ninguém. Na fila do pastor Florencio tinha gente que ele estava orando, na fila da pastora Lúcia estava orando, no outro pastor também estava orando, mas não apareceu ninguém. E eu comecei a falar com Deus no meu íntimo e falar: Deus, será que eu estou cheirando mal? Será que tem alguma coisa que não está legal no meu visual? Eu até fiquei me cheirando, achei que eu estava fedido, alguma coisa assim. E quando eu perguntei isso para ele: Deus, por que as pessoas não vêm orar comigo? Não vem aqui para eu orar por elas? Quando eu falei isso, pastor, levantou um grupo de crianças e adolescentes, crianças de 7, 6 anos, pré-adolescente de 10, 11, adolescente de 13, 14 anos. E elas formaram uma fila mais ou menos de umas 10, 12. Não veio um adulto e nenhum jovem na minha fila. Aí eu achei estranho. Aí a primeira criança que veio, uma criança de 7 anos. Não me lembro o nome dele, mas eu cheguei para ele e falei assim: o que você gostaria de pedir para Jesus, para a gente orar junto? E ele falava assim, pastor, para mim. Eu falei assim: eu queria que meu pai parasse de beber. Oh, meu Deus. Porque toda vez que meu pai chega bêbado em casa, ele bate na minha mãe, bate na gente. Eu queria que Jesus libertasse meu pai da cachaça. Olha. Uma criança de 7 anos, pastor. Depois, logo em seguida, veio uma menina de seus 13, 14 anos e eu perguntei para ela: o que você gostaria de que a gente orasse junto com você para Jesus? E ela virou para mim e disse assim: eu queria que meu irmão conseguisse um trabalho. A minha mãe trabalha, mas nós não temos o nosso pai nos abandonou e meu irmão precisa trabalhar. Eu queria que Deus abrisse uma porta de trabalho. Veio mais um e eu falei: não, tem alguma coisa errada. Aí veio um outro menino de 11 anos. E o que você gostaria? Ele disse: eu gostaria que meu pai e minha mãe parassem de beber cachaça. Porque eles são, quando eles bebem cachaça em casa, viram um inferno. Eu queria tanto que Jesus libertasse eles. Sabe o que me marcou, pastor? Que nenhum deles pediu um tênis de marca. Oh, meu Deus. Nenhuma menina pediu uma boneca. Nenhum adolescente pediu um celular da última geração. Eles não pediram nada para eles próprios. Ali eu vi um exército de intercessores naquele momento. E ali eu aprendi um pouco mais o que é oração e o que é intercessão. E eu venho aprendendo mais ainda hoje o que é o Evangelho de Jesus. É viver para o outro. Não tem como. A gente tem que viver para o outro. Amar a Deus acima de todas as coisas, mas também amar o próximo, como a si mesmo. Tá aí, gente. Que explicação maravilhosa, né? E agora, eu gostaria que você ficasse
aí antenado conosco. Aliás, continuasse, né? Obrigado pela sua companhia. Tá gostoso o papo, né? É muito bom, né, gente? A gente tá aqui nessa sinergia de conversa, de alegria dessa equipe aqui. Eu tô aqui emocionado porque nós vivemos hoje na cidade com muitas facilidades, nós temos muitos acessos, a maioria das coisas aponta ao nosso favor, em termos de facilidade de se locomover, de alimentação, e às vezes a gente parece estar correndo atrás de brinquedos, sabe? E o Evangelho é muito mais que isso, né? É muito mais que coisa, é muito mais que moeda, que dinheiro. O Evangelho é gente, é pessoa, é abraço, é bafo no bafo, como dizia Deus, né, com Moisés. Fala o cara a cara, bafo no bafo. Isso é gostoso, né? Olha só que bacana. Noite com propósito, sexta-feira com propósito. Um beijo no seu coração, em nome de Jesus. Nordestino querido, e você que me escuta, do sertão à cidade, Jesus Cristo deseja encher sua vida de felicidade. Pois Jesus morreu também pelo Nordeste, pelo sertão, pelo agreste, pelo sanfoneiro, pelo homem sem escola, homem sem vitória, pelo violeiro. Vem Jesus, liberta o coração do nordestino, do homem e do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme e mude sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, liberta o coração do nordestino, do homem e do menino que nasceu aqui. Muito bom, gente, que gostoso, né? Então, nesse momento, além de agradecer a sua participação, o pastor Geraldo de Pauli, esposo da pastora Lúcia de Pauli, cuidadores de missionários, né? Eles são os pastores que dão um cuidado pastoral para os missionários aqui na base da MISPA. O pastor Geraldo agora vai ministrar uma palavra ao nosso coração, uma reflexão. Não sai daí não. Fala assim: Senhor, fala comigo, Pai. Continua falando, na verdade. Continua falando comigo nessa reflexão também. Eu quero saber onde eu me encontro, onde eu me acho no teu reino. Eu quero cumprir historicamente. Em nome de Jesus. Amém. Se você puder, se tiver uma Bíblia fácil aí para você, eu gostaria de convidar você a abrir no Salmo 40. Eu queria fazer uma breve reflexão e que essa palavra venha cair no teu coração, como ela está caindo até hoje no meu coração, nessas últimas semanas. Salmo 40, eu quero ler com você, e assim diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Inclusive, eu quero ler somente 3 versículos. Versículo 1, depois nós vamos ler o versículo 4, e logo em seguida o último versículo desse Salmo 40. Diz assim a palavra do Senhor: esperei confiantemente pelo Senhor. Em algumas traduções você vai encontrar esperei com esperança, confiei com esperança, ou esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Versículo 4. Bem-aventurado ou feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes e nem para os afeiçoados à mentira. E o último versículo, que é o versículo 17, diz assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. O que eu acho interessante desse texto que nós acabamos de ler é que a pessoa central desse salmo é o próprio Deus. E o salmista, ele reconhece quem é Deus na vida dele. E quando você lê o Salmo 40, você vai ver alguns adjetivos que ele dá para Deus, que realmente são atributos de Deus. Deus como misericordioso, Deus como libertador, Deus como grande, Deus como salvador, Deus que cuida como cuidador, e Deus que estende a mão para aquele que está caído, Deus que estende a mão para aquele que está necessitado. Ele traz características do próprio Deus, quem é Deus para ele. Ao mesmo tempo, ele também apresenta quem ele é diante de Deus. Eu queria lembrar você de uma coisa: quanto mais eu conheço a Deus, mais ele se revela para mim e para você. E quanto mais ele se revela para nós,
mais a gente sabe quem nós somos diante dele. O salmista, no caso Davi, ele está dizendo: eu sou pobre e necessitado diante desse Deus. É interessante que no versículo 4, o próprio Davi está dizendo que feliz é o homem, a pessoa que confia no Senhor. Eu diria o seguinte, que a palavra confiança, quando você começa a procurar ela no dicionário, o que significa ela para a nossa vida? A nível de relacionamentos que nós temos com as pessoas, é uma das bases que a gente precisa ter um com o outro. Se eu tenho um relacionamento com o pastor Nelson, tem que existir um grau de confiança de um pelo outro. O relacionamento de uma esposa com seu marido, o marido com a sua esposa, tem um grau de confiança. O relacionamento dos filhos com os pais com os filhos, tem um grau de confiança. O relacionamento do pastor com as ovelhas com o pastor, também tem um grau de confiança. Em todo relacionamento humano, é uma das bases que nós temos chamado confiança. Em relação a Deus não é diferente. Nessa comunhão, nesse relacionamento com Deus, não é diferente. E o salmista, no verso 4, diz: feliz é a pessoa. Feliz sou eu e você que confiamos em Deus. Nós somos felizes pela confiança que depositamos no Senhor. Mas o que significa a confiança para a nossa vida? Quando a gente pega o dicionário, pastor Nelson, a gente vai ver confiança é crer. Também ela define que confiança é acreditar nas intenções ou palavras de alguém. Também fala que confiança é quando você delega alguma obrigação para alguém realizar por você. Isso é confiança. A confiança também diz no dicionário que é uma entrega de alguma coisa para alguém cuidar para você. Isso é confiança. Agora, dentro do que o dicionário nos apresenta, isso tudo está vinculado à nossa confiança em Deus. Nós acreditamos nele, na sua palavra, nas suas promessas. Nós acreditamos nas intenções, ou seja, no propósito que Deus, no projeto que Deus tem de vida para cada um de nós. Nós confiamos, nós acreditamos nisso. Nós acreditamos também que Deus nos delegou para fazer algo e assim Ele também deposita um certo grau de confiança em nós para realizarmos. Mas em contrapartida, nós entregamos algo para Deus cuidar. Eu acho que a primeira coisa que nós entregamos algo para Deus cuidar se chama nós mesmos. Senhor, toma a minha vida. Como diz no livro de Provérbios, capítulo 3, o próprio Deus dizendo: filho meu, filha minha, dá-me o teu coração. Deus não pede outra coisa além disso para nós. Dá-me o teu coração. E quando nós entregamos a nossa vida para Deus, nós estamos declarando: Senhor, a nossa vida é tua. O salmista entendia bem disso. Davi entendia muito bem disso. Porque esse salmo, Davi, ele exprime um sentimento de uma angústia que ele está vivendo naquela realidade, naquele momento. Eu imagino que essa angústia não era só de uma noite para o dia, mas era de algum período da vida dele que passou difícil para ele. Quando a gente traz essa palavra para a nossa vida, estamos vivendo tempos difíceis. Mas Davi, quando você lê o texto, o Salmo 40, você vai ver que da vida ele traz o passado, o presente e aponta também para o futuro. Pastor Nelson, uma coisa que eu estou aprendendo aqui na MISP: oração é uma coisa que consegue unir o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Da mesma forma que nós somos movidos e presos a um tempo que nós chamamos de cronos, da nossa vida natural. Mas quando nós nos rendemos aos pés do Senhor, quando nós nos lançamos ao Senhor, Ele nos chama não para viver mais um cronos, mas o kairos. Só para você entender o que eu quero te dizer em relação a cronos e kairos, o cronos é o nosso tempo. Uma hora são 60 minutos, um dia são 24 horas, e nós estamos presos a esse tempo. No tempo kairos, o tempo kairos de Deus não tem prisão, não tem tempo que prende a gente. O kairos de Deus, ele é diferente. Eu me lembro uma pergunta que eu fiz para minha esposa, a pastora Lúcia, eu chamo ela de Nega. Falei: Nega, quando você está na presença do Senhor, no teu momento íntimo, no teu momento de adoração, no teu momento com Deus, o que você sente? Eu queria que ela expressasse isso para mim. Ela falou: eu choro. Legal, o que mais? Tem momentos que eu falo em línguas, coisa linda. Tem momentos que eu sorrio, vi uma alegria grande no meu coração, que bacana. O que mais? Ela falou: mas quando eu estou na presença de Deus, eu esqueço dos meus problemas, eu esqueço a hora passar. Kairos de Deus, pastor Nelson, é isso. A gente entra no tempo de Deus, a gente esquece do nosso tempo.
A gente esquece dos nossos problemas, das nossas situações. E eu quero lembrar você de uma coisa, toda vez que você vai para um culto, seja online ou seja presencial, esse tempo em comunhão com a comunidade, em comunhão com os irmãos e irmãs, em comunhão da igreja com a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, ele reserva aquele momento como sendo o kairós dele. Por isso que não dá para entender, às vezes as pessoas falam assim, nossa, o culto não termina, de novo, o pastor vai alongar o culto, era para terminar a tal hora. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Se o pastor está à frente do culto e passou do momento de acabar o culto, fica tranquilo, porque ele está no kairós de Deus e ele está convidando você a participar desse kairós. Descansa. Como às vezes alguns irmãos dizem assim, quando termina a palavra, mas pastor, terminou a palavra, mas continua mais um pouquinho. É porque você está no kairós de Deus. Toda vez que nós nos reunimos para cultuar a Deus, toda vez que nós buscamos o nosso Deus em secreto, no nosso quarto em secreto, Deus, ele tira o cronos naquele momento e ele faz com que a gente sinta o kairós dele, que é um pedacinho. Pastor, não tem nem como medir. Vamos falar humanamente dizendo, é 1/1000 do tamanho do grão de areia, o kairós que nós vivemos aqui nessa terra e dentro do kairós que ele está nos esperando lá na eternidade. Davi, ele entendeu isso. Verso 1, ele diz assim, na minha versão, esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou a ouvir a minha voz e me deu socorro. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu creio que é inédito esse período que nós estamos vivendo de pandemia, de quarentena, parou tudo. Parou os trabalhos nas igrejas, parou tudo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Como é que você vem esperando terminar essa pandemia? Como é que você vem esperando terminar essa quarentena? Deixa eu lembrar você de uma coisa. O verbo esperar, ela faz parte da nossa vida, não tem como você fugir disso. Uma mãe que está na gestação, espera uma criança nascer 8, 9 meses. Você que vai para a fila de um banco, esses dias atrás o pastor Nelson compartilhou comigo, que foi para a fila de um banco. E na fila de um banco, como é que você espera? O pastor Nelson compartilhou de uma pessoa que estava atrás dele, e aí eu entendi como é que aquela pessoa estava esperando na fila para ser atendido. Ela estava esperando no banco, impaciente, reclamando, murmurando. Como é que você vem esperando a resposta que Deus tem para a tua vida? Você está esperando com paciência? Porque eu quero lembrar você de um outro detalhe. A paciência não é uma virtude humana. A paciência é uma virtude divina. Então, se você está impaciente, ou você é daquela pessoa que quando pede algo para Deus e você é como drive-thru, você pega, faz o teu pedido numa janela e na outra janela você está pegando o teu lanche, tua comida, quero lembrar você de uma coisa, com Deus não funciona assim. Deus, nós temos que esperar com paciência. Eu sei que Deus pode nos responder assim. Deus pode nos responder amanhã. Deus pode responder para nós depois de amanhã, um mês, um ano, 10 anos. Mas eu quero lembrar você, ou mais, mas eu quero lembrar você de uma coisa. Deus, ele se inclina para ouvir a tua oração. Aleluia. Deus leva a sério aquilo que você está clamando a Ele. E é um Deus tão grande que Ele se inclina como se é um pai que se inclina para uma criança que é filho e filha dele. E quando Ele se inclina, Ele está dando amor. Quando Ele se inclina, Ele está dando atenção para você. E Deus se inclinou quando o salmista clamou a Ele por um socorro. Quando eu falei para você que a oração une o passado, o presente e o futuro, é porque o próprio Salmo 40 ele diz isso. O Salmo 40, o próprio salmista dizendo as maravilhas que Deus já fez na vida dele. E ele não consegue nem enumerar, não consegue nem contar de tantas coisas que Deus já fez. Ele se lembra do passado. Ele se lembra também no presente quando ele faz o clamor a Deus, diante da dor, do sofrimento que ele está passando. Mas ele está confiando no Senhor no presente. Ele está esperando no Senhor com paciência. E isso está apontando também para o futuro. Ele espera algo que Deus vai responder para ele. Então, como é que a gente então adquire mais confiança em Deus? Eu diria que a gente teria que pedir àquele que é o autor e consumador da nossa fé, pastor Nelson. Aleluia. Aumenta a nossa fé. Para encerrar, como está em Marcos capítulo 9, um pai levou seu filho, que tinha um problema de epilepsia, demônio,
e ele levou para os discípulos expulsar um demônio daquela criança. Eles não conseguiram. Jesus desce do monte junto com os 3 discípulos que estavam com ele e pergunta o que está acontecendo. E aquele pai diz: eu trouxe meu filho para eles curarem, libertarem o meu filho, mas eles não conseguiram. O Senhor pode fazer isso? Olha a pergunta que esse pai está fazendo para Jesus, que é o Criador dos céus e da terra, que é o dono do mundo. E a expressão máxima de Deus, ali na frente daquele pai. Claro que o pai estava agoniado, o pai estava desesperado, não sabia o que fazer mais. E ele falou: será que o senhor pode me ajudar? E Jesus responde assim para ele: se eu posso. E então Jesus fala para ele numa resposta que eu e você temos que levar a sério: tudo pode aquele que crê. E Jesus devolve uma pergunta para ele: você crê? Aquele homem, a Bíblia não fala que ele estava chorando, mas imagino eu que se eu fosse o pai daquele menino, eu começaria a chorar diante dessa pergunta de Jesus. E ele responde assim: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu acho que nesse tempo, não sei como é que você está esperando, se é com paciência, com tristeza, se é preocupado, se é com medo, se você está com dúvidas. A palavra nos ensina que nós devemos esperar no Senhor com paciência, confiando nele. Então, se você não está desse jeito, então eu preciso falar uma coisa para você. Peça ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. E Ele vai aumentar uma grande porção na tua vida. Eu gostaria de orar com você, porque essa oração não é só para você, essa oração é para mim também. Então eu gostaria de orar junto com você. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer pela tua maravilhosa palavra. A tua palavra é o nosso pão de vida. A tua palavra é o nosso sustento. A tua palavra nos traz a salvação. A tua palavra é o que é a resposta para todas as nossas angústias, para todas as nossas agonias, para todos os nossos medos, para todas as nossas ansiedades que nós nos preocupamos, principalmente com o nosso futuro, como que vai ser. Pai, no nome de Jesus, nós, antes de tudo, pedimos perdão, Senhor, se nós não estamos esperando no Senhor com paciência diante dessa situação difícil, que não somente nós aqui estamos vivendo, mas é toda a humanidade. Por isso, ó Deus, nos ajuda nessa situação, tenha misericórdia de nós. Pai, aumenta também a nossa fé na Tua palavra, nas Tuas promessas, a nossa fé na Tua pessoa maravilhosa, a nossa fé no Teu santo nome, Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos ajude e aumenta a nossa fé. Aleluia. Afasta de nós os medos, Senhor. Afasta de nós as nossas dúvidas, as nossas incredulidades, que muitas vezes nós deixamos o nosso eu, o nosso homem natural estar à frente da situação e nós se esquecendo de olhar para o Senhor. E nós queremos olhar para o Senhor. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa salvação. É no Senhor que nós temos a resposta de todos os problemas da nossa vida. Pai, no nome de Jesus, abençoa cada um, cada irmão, cada irmã que está assistindo, que está nos acompanhando nessa live. Abençoa cada família aqui representada, meu Pai. Aqueles que estão perto aqui de Assis, aqueles também que estão longe, quem sabe até em outro país. Pai, no nome de Jesus, sê com cada um deles. Aleluia. Assim nós oramos e abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Dá-me teu amor pelas nações. Dá-me teu amor, Senhor. Dá-me teu amor, Senhor. Dá-me teu amor.
Muito bom, muito bom. Parabéns, vocês são incríveis. É vocês que deixam esse momento assim mais carregado de graça de Deus, da unção de Deus. Ótima palavra. Glória a Deus, pastor. Como dizia aquele apresentador, obrigado. Que bênção, que palavra gostosa, que momento incrível. Está conosco, olha aí, Gutenberg Albuquerque. Deus abençoe e abraço. Conhece? Oh, meu Deus, Mossoró. Mossoró, homem de Deus. Um beijo para essa família, pastorzão. Tá conosco aí. A Andréia Ramos dando amém. Grande, Deus grandão, é verdade, Andréia. A Camila tá dizendo amém. Missionário Júnior. Eu prometi de falar dele. Nós estivemos na casa dele, quando nós fomos lá fazer a visita missionária. O pastor Júnior, vou dizer assim, com toda a liberdade concedida, lógico, ele nos recebeu, foi um almoço também maravilhoso, a esposa dele, o filhão dele. Missionária Rose, é isso mesmo. Que benção, tá aqui, né? Com a gente, por sinal, aqui, pastor. Um beijão no coração de vocês. O Júnior fez, mais a esposa, o curso de capacitação missionária aqui na EMPA. A Camila também, a Camilinha, né? A Camilinha é uma só? A Anne, né? O Romildo que tá aqui com a gente, Romildo, verdade. De Poço Comprido. Um abraço, Romildo, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Olha quem mais aí tá conosco aqui, mandando um oi. O Demir aí, explodindo de alegria nos seus comentários. Obrigado, Demir, parabéns. A irmã Brandina, né? O Carlos Alcione Matos, conhece? Santana, Amapá, pastor, nossos missionários lá. Homem de Deus! Oh, meu Deus, um abraço para eles também, gente. Ô, Thiago Francisquini, o nosso sonoplasta aqui, para a glória de Deus, Andréia Mafra, David Rosa, glória a Deus. Obrigado pela sua participação, em nome de Jesus. O Carlos Alcione dando uma paz do Senhor para nós, para você, pastor Geraldo. Que bacana, pode falar aí, pastor. Pastor, deixa eu só lembrar, o sítio Sirigado, lá do irmão Gonzaga e irmã Wanda, tem um acerola que eles plantam dá um ano inteiro, pastor. É mesmo? É bênção de Deus. Nossa, eu tomei muito suco de acerola e eles cuidaram muito da gente lá. Olha, maravilha. Um abraço para eles lá. Meu amigo Antônio Manuel da Cunha, irmão Toninho, um abraço, obrigado, a paz do Senhor, homem de Deus, abençoe você e sua família. Obrigado, meu querido, pelo carinho, vocês são uma bênção. O Ivo Prado, ali da IPR Central, obrigado, Ivo, a Anne aqui, também participando, a Delfina Bassi, obrigado, irmã Delfina, grande é o nosso Deus. Meu amigo Romildo, né, que o pai dele é meu xará, viu? É mesmo? Meu xará, homem de Deus, Nelson. Ó, Romildo, chapeuzinho de vaqueiro aqui, ó, uma bênção. Quem mais aqui falou aqui agora? O Ivo, grande amigo Ivo. O Ivo de novo, estamos aqui também. Amigão, homem de Deus da IPR Central, meu confrade da EBD ali na IPR Central, com o pastor Josué, EBD. Agora nós estamos com a EBD aqui no Complexo Prudenciana. Maravilha, nós temos o Café com Propósito, né? Que é todo domingo pela manhã tem um café ali gostoso, que os irmãos, as irmãs são encantadores. Levam a mesa, fica repleta, né, Thiago? O Thiago, não sei se chegou aí, repleta. As atividades foram suspensas, né? E a EBD nossa é ensinando para transformar vidas. Ali Almeida, conhece? México, pastor, lá de Puebla, olha só. Nossa missionária. Grande amiga Lia também fez o curso de capacitação. Ano passado, esteve aqui com a gente. Pastor Tiago Francisquini, conhece? Isso, eu não conheço. É aqui na nossa frente, homem de Deus. Povo lindo. Eu tinha visto já a foto dele. O Thiago está assistindo aqui, comentou, disse amém. Ó, Thiago, olha, obrigado, viu? Thiago, a Carol, o Rafa que está aqui. A equipe hoje está meio reduzida, mas olha, vocês estão de parabéns em nome de Jesus. Pastor, nós vamos ter que parar, pastor. Oh, meu Deus. Se deixa, a gente fica a noite inteira. Oh, mas tá tão gostoso, falando, pastor. Estamos no Kairos de Deus. Estamos no Kairos de Deus. Você falou aqui do Kairos de Deus e falou do pastor, né? Que o pastor, às vezes, ele passa do tempo do culto. E eu lembrei daquele pregador que toda vez que ele ia pregar, ele colocava uma pastilha na boca e a pastilha derretia, acabava, ele parava a pregação. Uma vez ele saía naquela correria e pegou no bolso, colocou, e horas, passou uma hora e nada, ele colocou um botão da camisa. Você imagina a hora que acabou esse culto. Desculpa.
Imagina a hora que acabou esse culto, povo. Gente, vocês são uma bênção. IPRCP, né, que é Complexo Prudenciana, ama você. IPRNA, Nova Alexandria, tá de braços abertos, com o coração explodindo de alegria para te receber quando as atividades voltarem. A nossa IPRCP, pastor, aqui da cidade de Assis, fica situado na Avenida Vereador Davi Passarinho, 695, bem no centro, bem no miolo da Prudenciana, e a de Nova Alexandria na Rua General José Pessoa, número 354. Que Deus abençoe os nossos irmãos da cidade de Nova Alexandria que está acompanhando conosco, e toda a região, estado de São Paulo, Brasil afora, o sertão nordestino, e também, o Thiago, a África, viu? A África, tem uma canção da África aí, os irmãos da África sempre acompanham nossas lives, Aleluia. sempre está conosco, a Vera Rissato, a Maria Glorete, né? Amém. A Marilande também, Amém. Pastor Luiz Tavares, Nelito, Cabo Verde, Nelito, Pastor Cabo Verde. Anderson também, Oh, de glória a Deus, Angola, de né? Angola, De isso Angola, sempre acompanha as nossas lives, depois eles, porque os horários não batem. De Portugal, o pastor Porto lá, o pastor Daniel, sempre pastor entra Chile, depois por causa isso. do horário, né? E os irmãos, o pastor Fabiano, que você esteve conversando com ele hoje, é do Japão? Isso, do Japão. Do Japão. Você pastor lá do Japão. Olha, gente, que benção. Então solta aí uma canção da África, já eu volto agradecendo a sua linda participação. Muito bom! Que canção que toca o coração, é para mexer e sair do chão, não é verdade? São os ritmos de lá, dos africanos. E eu tô com meu chapéuzinho de vaqueiro. Quem me deu esse chapéu foi esse homem de Deus aqui. Viu? Foi esse homem de Deus. Ele esteve pregando na IPR Central o ano retrasado, se não me falha a memória. Isso mesmo. E aí nós nos encantamos pela mensagem, pelos testemunhos. E eu falei para ele que eu queria um chapéu de vaqueiro e um gibão. O gibão não chegou. Um dia eu vou ter um gibão. Os nordestinos aí, não esqueça disso não. Eu quero um gibão, aquele colete, né? Sim. Para andar no meio da caatinga. Isso Que mesmo. eles usavam muito, né? Na caatinga. E me admira, me dá saudade de uma época que eu convivi com meu pai. Minha gente, beijo no coração. Nós vamos ter que ficar por aqui, pastor. Oh, meu Deus. Homem de Deus, as suas últimas considerações nessa vírgula de live, porque talvez nós vamos repetir a dose aí, em nome de Jesus. Amém. Olha, a gente quer agradecer a participação de todos aí conosco. Foi uma alegria muito grande, pastor Nelson. O convite que o Senhor nos fez, estamos aqui juntos, reunidos no Kairós de Deus. Aleluia. Nesse tempo que o Senhor nos proporcionou, nesse tempo de comunhão, nesse tempo de crescimento, nesse tempo de louvarmos ao nosso Deus. Eu quero aproveitar também, pastor, mandar um beijo grande para minha esposa, a pastora Lúcia. A pastora estava preocupada, pastora. Não estou esquecendo Brincadeira. dela, não. Pode falar. Os meus filhos também, o Lucas está em Juazeiro do Norte, Ceará. O meu outro filho, que é casado, o Felipe, casado com a Elsa, nos deu um netinho, o Elijah, né? Está 1 mês e meio, está lá nos Estados Unidos. E também mandar um beijo para o Diego, para a Priscila e para a Júlia, nossa neta, né? A minha filha é a Priscila, o Diego é meu genro, lá do Canadá. Meu Deus do céu, tá longe demais. E a saudade aperta, a saudade dos filhos também. E aproveitar esse momento, pastor, de ter os nossos irmãos, irmãs ali do sertão. Gente, um beijo grande, como diz lá o sertanejo, um cheiro no seu coração. Saudade de vocês imensa, né? E alegria de estar aqui conosco, de estar aqui junto com o pastor Nelson, toda essa equipe, com a Igreja Presbiteriana Renovada e compartilhando um pouco daquilo que Deus fez, faz e também há de fazer em todas as nossas vidas, né? E os demais irmãos da Igreja Presbiteriana Renovada de Nova Alexandria, muito obrigado pela vida de vocês também. Obrigado também pelos irmãos da Presbiteriana Renovada de Prudenciana. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Muito bem, obrigado também pela companhia até aqui. Você está de parabéns. Você é a resposta de Deus para o nosso ministério, não é verdade, pastor? Eles que fazem esse momento ficar brilhante. É verdade. Pastor, não podemos esquecer, agora que eu me lembrei. Sim. Eu queria citar o nome dele. O missionário Jean e a missionária Patrícia Juazeiro do Norte. Estão lá com a gente. Norte. Isso. Eu também Estão aqui com a gente. Estive passando na casa deles Se lá, comendo pastor. lá. Tivemos almoçando. Parabéns, Patrícia e Jean, homens Um abraço de para Deus, eles missionários.
que Deus tem feito grandes milagres na vida deles, no serviço ali também. São muitos, né, missionários aí da MISPA. Glória a Deus. Beijo no coração de todo mundo. Beijo no coração da nossa IPR, que Deus abençoe grandemente, a minha família, a minha esposa, em nome de Jesus. E eu vou dizer algo para você que aí desponta para o final, Thiago. Eu sempre gosto de fazer uma pequena ilustração para a gente finalizar essa ideia da nossa live. Eu sempre abordo uma perspectiva de reflexão. Eu gosto muito de uma ilustração, até eu vou abordar, eu já disse ela uma vez, eu vou dizer porque é pertinente, a ideia da conversa da galinha e do porco que queria contribuir na obra missionária. A galinha disse: olha, eu vou contribuir com ovos, eu vou botar ovos para contribuir para a obra missionária. E ela disse para o porco: você poderia doar o bacon. Para a galinha, ela estaria envolvida na obra, envolvida na contribuição. Para o porco, ele estaria comprometido. Ele teria que doar a sua vida para participar. A pergunta é: como é que você está se colocando como envolvido, ou se você está comprometido com a obra, com o reino de Deus? Quando você está comprometido, você não é indiferente. Você não deixa aquém a obra missionária. Porque missões se faz pelo menos com 3 coisas. Eu já disse isso aqui várias vezes, repito, e vou sempre bater nessa tecla. Com os pés de quem vai, com os joelhos de quem ora e com as mãos de quem contribui. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está na live, que vai assistir depois, por favor, vamos responder, vamos cumprir historicamente o reino de Deus de uma forma comprometida. Em nome de Cristo Jesus. E que o sol brilhe suave e morno em seu rosto, e o vento sopre levemente as suas costas, e que as chuvas caiam de mansinho em seus campos, e que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo esteja na sua vida, hoje e sempre. Que Deus abençoe. Um beijo no seu coração.